tudo bem? E aí, vamos mexer com Java? Vamos trabalhar com Java, vamos programar, tal. Então, vamos fazer um projetinho, tá bom? Nós vamos fazer um projetinho, vamos iniciar ele todo no console, depois nós vamos começar a projetar ele dentro de uma telinha. Vamos fazer ele bem bonitinho para a gente ir deixando ele cada vez mais legal, mais bonitinho, mais, sabe, parecidinho com algo bem bacana, algo no desktop, ok? Então, a gente começa no console para entender alguns conceitos, tá? E aí depois a gente passa ele pro desk, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova, um novo projeto, tá? Nossa, agora engasguei legal, hein? Essa foi boa. Então, vou vir aqui em File, New Project, ok? E aí, no New Project, vai aparecer aqui a abinha para mim, tá bom? De novo projeto. Nesse novo projeto, eu vou escolher esse Java Application, ok? Aí, eu vou colocar aqui o nome do meu projeto, eu vou colocar como banco, vou fazer um projeto bancário. Aí, aqui na minha main class, né, eu vou trocar um pouquinho. A gente vai mexer um pouquinho. Vou escrever assim, ó, br.com, tá? Ponto banco, ok? Só pra gente deixar ele um pouquinho mais bonitinho, pra gente começar a criar as nossas classes, os nossos pacotes de uma maneira mais, vamos dizer assim, bem elaborada. Tá bom? Terminou, fez isso, aí o que a gente vai fazer? Clicar ali no nosso Finish, tá bom? E deixar ele carregar aqui o nosso projeto, ok? Carregou, tá aí o nosso projeto, tá? Vamos ver como que ele ficou. Ó, ele criou aqui o nosso banco. Percebe que aqui do outro lado, ó, no File, olha o que que ele fez, ó. Ele criou, ó, o BR com, tá vendo? E o Java. Olha que legal, ele vai criando uma pastinha para cada um. Tá vendo como que é legal? Aqui ele já cria o br.com. Aqui ele já cria um só, né? Já quando ele vê por arquivos, ele cria uma pastinha para cada um. Eu acho bem interessante mostrar essa diferença de um lado para o outro, tá bom? Mas, por enquanto, é o que a gente precisa. Vou deixar aqui essas, vou tirar esses comandos, tal. Por enquanto, eu não vou mexer aqui nessa minha classe banco, tá? Não vou mexer nela e vou criar, vou criar algumas classes diferentes, tudo bem? Vou criar uma outra classe aqui, tá? Uma outra classe aqui, que vai ser a minha classe conta. Vamos lá, vou criar minha classe conta. Então, botão direito do mouse aqui, New Java Class, ok? Ó, Java Class. Vou colocar conta, tá? Ela vai ficar dentro do mesmo pacote. Finish. Pronto. Apareceu aqui para mim a minha conta, tá? Então, a gente vai fazer assim, ok? Então, essa vai ser minha classe conta, ok? Aí, na minha classe conta, é que eu vou começar a minha brincadeira. Vou deixar meu pacote aqui para cima. E aqui eu vou começar, sim, a minha brincadeira, o meu trabalhar aqui do meu projetinho, tá bom? Então, nós vamos entender alguns conceitos, né? Nós vamos relembrar alguns conceitos, só que agora com bastante prática, com bastante, desenvolvendo bastante coisa e verificando como cada coisa funciona, tá bom? Até mesmo a criação, né? A instância de um objeto, tá? Então, nessa classe conta, tem na minha classe conta, eu vou criar os meus atributos e os meus métodos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar os meus atributos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer dentro de uma conta, eu posso ter alguns atributos específicos. Então, por exemplo, um atributo agência, né? Então, posso escrever aqui int agência. Todo mundo que tem conta em banco tem uma agência,
dentro da agência, a gente tem um int conta, certo? Tudo bem? Então, agência, conta. Toda conta tem um saldo. Um saldo, eu vou colocar ele em double. Tá? Por que que eu estou usando double? Double, ele tem casas decimais, tá bom? Então, por isso que eu estou usando. Poderia ter usado float, mas aqui eu vou optar pelo double, tá? Então, saldo. Pelo menos espera-se que a pessoa tenha saldo na conta, certo? Então, a gente espera que a pessoa tenha saldo na conta quando ela tem uma conta. Tudo bem? Então, esses daqui são os meus atributos. Então, vou até colocar aqui uma linha, barra, um comentário, que eu vou colocar atributos, tá bom? E agora chegou a vez de nós colocarmos nossos métodos, tá? Então, que métodos? São as ações que eu vou poder ter dentro, né, utilizando a minha conta, tá? Só que agora eu vou criar métodos com ações, tá bom? Então, vou criar métodos com ações. Então, eu vou criar um public conta, tá bom? E esse conta, deixa eu colocar um criar conta. Criar, tá? Esse criar conta, eu vou inserir alguns, vamos dizer assim, parâmetros. Então, para eu criar uma conta, eu vou precisar passar alguns parâmetros. Então, aqui, ó, int, número, tudo bem? Ou número não, agência, né? Agência, int, conta, ok? E um double saldo. Eu quero saber se a pessoa vai iniciar com algum saldo ou não, tá? Abre e fecha aqui. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Public, conta. Esqueci de criar ele aqui. Ah, não. Vou até criar aqui, ó, conta mesmo. Ó. Fazer assim, ó. Conta. E até vou criar um antes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um conta vazio, ó. Para mostrar um negócio. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando dois contas. Um conta vazio e um conta cheio de coisa, tá? Quando eu tô fazendo isso, né, que eu crio um vazio e um cheio de coisa, eu tô criando aqui embaixo um método construtor, tá bom? Então, eu tô chamando um método construtor, porque o método construtor, ele vai ter argumentos aqui embaixo. Então, aqui é um método, tá? Simples, e aqui ele vai ser um método construtor. Então, ele vai passar argumentos, tá? E através desses argumentos, né, desses parâmetros, ele vai conseguir construir algo. E ele vai construir o quê? Ele vai construir um objeto, tá? Então, ele vai chamar isso e vai construir o método. Para ele construir o método, ele precisa chamar a própria classe. E aí ele usa um comando chamado TIS. Então, ele fala TIS agência, que vai ser igual a quê? A própria agência, tá? Quando ele faz isso, ele está chamando o argumento e está construindo esse argumento através do atributo do próprio, da própria classe. Então, por isso que a gente chama de método construtor, porque ele está construindo algo, tá bom? Então, ele constrói. É ele que vai criar o objeto, ok? Método construtor, tá? De novo, TIS, ponto, conta, ok? E aí ele vai receber a conta. Depois, por último, TIS, ponto, saldo, e aí ele vai receber o saldo, tá bom? Então, ele recebeu aqui as informações. Então, agência, conta e saldo. Quando ele faz tudo isso, ele está fazendo o quê? Ele está criando, tá? Ele está fazendo o quê? A criação de um objeto. Então, quando eu chamo ele, ele vai construir, ele vai criar para mim uma conta. Tudo bem?
Aí, tá bom, mas você criou esse método conta. Quando eu crio esse método conta, e aí eu crio aqui um construtor para ele, né? Então, eu vou dar uma sobrecarga nele, tá? Então, eu tenho ele aqui vazio e eu sobrecarrego ele, transformando ele num construtor, tudo bem? Então, dou uma sobrecarga nele. Em seguida, vou dar um monte de enter aqui para subir. Em seguida, eu vou criar outros métodos. Por exemplo, quais outras ações eu posso executar numa conta, tá? Quais outras ações, assim, a gente pode executar numa conta? Bom, por exemplo, eu posso public depositar. Não posso depositar dinheiro numa conta? E aí eu vou receber o quê? Depositar, vou receber um valor. Double valor. Ah, mas você não criou uma um valor ali em cima. Public. Ah, faltou void aqui. Void valor. Você não criou um valor lá em cima, não tem problema. Quem chamar esse método depositar vai me mandar esse valor, tá? E eu vou usar esse valor dentro daqui do meu método. Confuso isso? Não. Quando eu chamo o método, ele automaticamente ele cria para mim essa variável valor. Então, não preciso criar ela aqui dentro da minha classe. Ela é criada automaticamente quando o método é chamado, tá? Então, olha que lindo. Ela só é gerada quando o método é chamado. Então, quando o método tiver execução, quando o método para de ser executado, ele simplesmente é apagado, ele é descartado. Então, percebe que fica bem legal, bem bacana a coisa, tá bom? Deixa eu até me colocar aqui pro outro lado. Ah, melhorou aqui, assim fica melhor, porque aí fica melhor para eu olhar, tá? Método valor. E aí, o que que esse valor vai fazer, né? O que que esse valor pretende fazer aqui? Ele vai pegar o saldo e vai dizer que vai ser o saldo mais esse valor. Tá? Então, ele vai somar o valor que a pessoa mandar no saldo. Só isso? Só. Não é isso que um depósito faz? Pega o valor que você deposita e acrescenta no seu saldo. Então, é isso que ele vai fazer aqui, né? Então, ele vai pegar esse valor e vai somar no valor que você depositar. Easy, easy. Ok? Só isso que ele vai fazer. Depois disso, a gente vai fazer um public, tá? Void. O que mais que eu posso fazer no banco quando eu tô lá? Sacar, não é isso? Então, double valor, certo? Porque eu posso sacar o valor, então posso tirar o valor do banco. Se o saldo aumenta quando eu deposito, quando eu saco, o saldo diminui. Então, saldo é igual a saldo menos valor. Tudo bem? Então, o que que eu tô fazendo aí? Eu depositei, eu saquei, posso depositar, posso sacar, beleza? Então, depositei, saquei. E agora, o que que eu posso fazer? Eu posso verificar saldo, né? Então, public. Agora que vai. Ó. Todos os métodos, por enquanto, eu usei o void. O que que é? Não tem retorno. Olha que lindo. Void não tem retorno, certo? Só que agora eu tenho que retornar valor. Então, eu não posso usar o void. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o double. Por quê? Porque eu vou retornar um valor, certo? Então, saldo. Então, verifica saldo, ok? A pessoa não precisa me mandar valor nenhum, né? Não precisa me mandar nada. Só que eu vou retornar para ela
returning, opa, com N, e o que eu vou retornar para ela? O saldo. Concorda? Então, assim, ó, vamos ver se o raciocínio funciona. Vamos lá. Para eu ter uma conta, né, eu tenho os atributos: agência, conta, saldo, certo? Aí eu criei os métodos. O primeiro método que eu criei é um public conta, tá? Que é um método que eu estou chamando, porém é um método para ser um método construtor, tá? Que aí eu sobrecarrego ele criando esse método construtor conta. Esse método, ele recebe alguns parâmetros. Então, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Que seria agência, conta e saldo. Ele é um método construtor, então ele usa o TIS para chamar, né, a mesma classe, ok? Então, TIS agência, conta e saldo, tá? Para receber os mesmos valores e criar o quê? O meu objeto. Depois, eu cliquei aqui, public void, depositar, tá? E aí eu digo que o saldo é igual ao saldo mais valor. Em seguida, eu dei um public void sacar, certo? E aí ele recebeu como parâmetro também um valor, certo? E aí o saldo vai ser igual ao saldo menos o valor. Em seguida, dei um public double verifica saldo, tá? Seria como se fosse meu extrato, só que só vai aparecer o saldo na tela. E aí eu vou dar um return saldo, ok? Aí, feito isso, né? Prontinho, ó, terminei. Deixa eu até tirar tudo aqui para ver o meu fechamento aqui, tá? Eu vou mandar tudo para a lateralzinha. Por que você vai fazer isso? Estética. Acho que fica mais organizado, mais bonitinho, mais fácil de olhar, tá bom? Fica mais fácil de olhar, acho mais bonitinho. É frescura? Sim, é frescura. Mas eu adoro uma frescura e acho que fica legal, acho que fica interessante, então eu vou fazer. Agora a gente precisa testar para saber se isso aqui, se o que eu falei, se o que eu fiz até agora, se o que a gente montou aqui tá certo, né? Então, assim, a gente precisa testar se esses métodos, se tudo isso aí, se esse monte de palavrinhas tá funcionando, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, instanciar, né, a classe conta, né, e colocar como referência o objeto, né, da nossa variável, tá? Para mostrar na tela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer devagarzinho. Eu vou entrar aqui na minha conta, opa, no meu banco, tá? E eu vou usar ele como teste primeiro, tá? Então, aqui no meu public static void main string args, ou seja, na minha classe principal, eu vou usar ela aqui para montar o meu teste. Primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar instanciar a minha classe conta. Como que eu vou instanciar? Eu vou ver aqui, ó. Olha como que tá o nome dela aqui, ó. Conta com C maiúsculo. Então, eu vou colocar assim, ó. Conta, ok? Vou dar um apelido para ela. Vamos dizer que eu vou colocar CC, ok? Vai ser igual a new conta. O que eu estou fazendo? Eu estou criando o objeto conta, tá? E estou chamando ele de CC. Quando eu faço isso, né? Eu estou criando uma referência a esse objeto conta, tá? E aí, através dele, eu vou poder chamar tudo o que está lá, tá? Então, tudo que está lá na minha classe Java conta, eu vou poder chamar através desse objeto, através desse CC, que é esse apelido. Se eu quiser colocar aqui Huguinho, Zezinho, Luizinho, sei lá, o nome do meu gato, do meu cachorro, eu posso pôr? Tem algum problema se eu pôr? Não. Aí é por conta de cada um, tá bom? Então, você escolhe o nome que você vai colocar. Você só não pode deixar de colocar. Porque se você não colocar, você não vai conseguir chamar a outra classe. Então, é importante você ir lá e colocar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos chamar. Então, eu vou fazer primeiro assim.
Vou criar primeiro a minha conta, tudo bem? Vamos criar a nossa conta, que vai ser a primeira coisa. Então, vou criar o meu objeto conta, ok? Vou criar ele, primeira coisa. Então, vou fazer assim, ó, cc.agência. E no valor que eu vou dar para a agência, sei lá, 022, tá bom? Vai ser minha agência. Aí, vou colocar o número da minha conta. C ponto, ó, você vê que ele já tem atrás, ó. Bom, se não trouxer, porque tem alguma coisa errada. 25503, tá bom? Então, esse é o número da minha conta. E aí, vamos colocar um saldo. Ponto, vou colocar saldo, tá? E aí, vou colocar um valor aqui, sei lá. Vou colocar 1000,30, tá? Porque é double, eu posso colocar, ok? Então, agora já tem. Vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou testar. Então, vou colocar cc, ponto, e aí eu tenho lá, verifica saldo. Só porque eu quero saber se foi criada a minha conta e se minha conta tem saldo. Então, se ele mostrar o saldo aqui para mim, significa que, por enquanto, tá dando tudo certo, ok? Então, significa que, por enquanto, tá dando tudo certo. Então, você acha que tá corrido demais? Você acha que eu tô falando muito rápido? Então, faz o seguinte, pausa o vídeo, eu espero, digita tudo, escreve, testa, e aí volto pro vídeo de novo, não tem problema, tá? Então, se precisar dar aquela respirada, tá? Vou beber minha água, você pode pausar o vídeo sem problema nenhum e continuar. Combinado? Pronto? Vamos continuar então. Vamos lá. Aí agora eu vou dar o play. Ó. Dei o play, ó, sucesso, tá? Mas não trouxe nada no saldo, tá? Vamos ver o que pode ter acontecido, ó. Vou clicar aqui no output, ó. Sucesso, não teve erro, mas não teve nada aqui. Tudo bem? Não teve erro, mas não teve nada aqui. Vamos ver o que aconteceu. Será que é esse ponto? Vou tirar esse 30 daqui. Vamos ver o que ele vai fazer? Vou dar play de novo. Ó, não trouxe. Beleza? Por que que ele não trouxe? O que será que aconteceu? Ah, já sei. Para ele mostrar aqui na tela, eu preciso dar um comando de exibição. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu aqui, ó, antes disso, eu vou colocar aqueles comandos, ó. System.out.println. Concorda? Se eu não colocar, ele não vai me mostrar. Ó. Então, como que eu quero que ele me mostre alguma coisa se eu não tô mandando mostrar? Vamos dar play. Ah, apareceu, ó. 1000.0. Vou colocar 30 aqui. 1000.3. Vamos dar play de novo. 1000.3. Perfeito. Mostrou. Ok? Mostrou. Agora, vamos tentar fazer um depósito? Vamos tentar fazer um depósito aqui na conta para saber se está dando tudo certo. Porque assim, consegui ver o saldo, então significa que ele criou o objeto para mim, significa que deu tudo certo, por enquanto, na criação do objeto. Porém, eu não sei se está tudo certo mesmo. Então, vamos tentar, né, colocar uma coisa aqui. Então, eu vou vir aqui, tá? E vou tentar depositar. Então, cc.depositar. E vamos ver um valor aqui. Vou depositar R$ 200, ok? Vou depositar R$ 200. E aí, ele vai mostrar o saldo para mim, tudo bem? Depositei e vai mostrar o saldo. Vou até fazer o seguinte. Vou fazer ele mostrar o saldo antes e o saldo depois, ok? Saldo antes e o saldo depois.
Assim a gente tem certeza de que ele tá funcionando. Então, dando play, olha aqui, ó, 1000, 1200,3. Tudo bem até aí, tá? Então, ele já tá me trazendo algumas coisas, ok? Ele tá me trazendo algumas coisas, ok? Tudo bem. Vamos lá de novo. Agora eu quero, ali já fiz o depósito, tá? Já, agora eu quero sacar. Então, eu vou até já deixar aqui o print pronto, né? Para eu ver o saque, ok? E agora eu vou sacar. Então, cc.sacar. E eu vou sacar 55,55. Olha como somar. R$ 55,55. Vamos dar play? Olha lá. Deu um número quebrado. Deu R$ 1.144,75. Tudo bem? Então, ele fez o que eu pedi. Então, você vê, eu estou aqui no banco, ó, tá? E eu consigo fazer todas as transações, né? Ativar todos os métodos, todos os serviços que estão na minha conta, na minha classe conta. Tudo bem? Né? Então, acredito que você vê como que é legal, né? Você tem uma classe e você acessa ela por outra. Aí, vamos lá. Tive uma outra ideia. Se eu quiser criar outro objeto, eu criei um objeto chamado CC, que seria conta corrente, né? CC, para quem não sabe, conta corrente. Se eu quiser fazer outro, então vamos lá. E esse, eu vou criar um novo objeto. Aí eu vou criar lá no conta um novo objeto. Então, eu vou dizer aqui conta, vou chamar de poupança, tá bom? Que vai ser igual a uma nova conta, ok? Então, poupança vai ser uma nova conta. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, poupança, ponto, e aí eu vou poder fazer de novo, ó, agência igual a 123, ok? Eu posso fazer tudo que eu fiz aqui com CC, ó, só que agora eu tô fazendo com poupança. Tá? Então, aí eu vou mudar aqui o número. E o saldo da poupança vai ser menor, vai ser de R$ 20, tá bom? E aí eu vou dar um System Out Print LN na minha poupança aqui, ó. E aí eu vou fazer ainda melhor. Vou lá na conta e vou criar mais um item aqui, ó, que eu queria que ele retornasse. Acho que nem precisa. Eu queria que ele mostrasse para mim os dados da conta, entendeu? Eu queria que ele trouxesse para mim os dados da conta, me desse um returning dos dados da conta. Seria, acho que, interessante, né? Tá bom, vou deixar assim por enquanto, tá bom? E aí eu vou colocar por lá mesmo, pelo banco mesmo, ó. Tudo bem? E aí eu posso até dar um print aqui, ó. Ó. Systemout.println, ó. Opa. CC. Nossa, ficou grande, né? A palavra poupança. Poupança. Ponto.
agência. Aí eu vou concatenar conta. Tá? Só para ele dar os dados antes de verificar o saldo. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o CC.